Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Apoio Inbec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, seja muito bem-vindo ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, fundador do Instituto Solar. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre geração compartilhada no setor de energia solar. De modo especial, dando uma atenção a associações que têm sido aí um caminho bastante utilizado atualmente pelo mercado. E quem vai nos dar o ar da nossa graça hoje, né, com uma presença inclusive forte aqui no nosso Energizei Cash, é o advogado Aloísio Neto, ele que é especialista na área de direito ambiental, em usinas compartilhadas e tem um histórico aí bem longo, bem rico dentro do setor fotovoltaico. Aloísio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. Obrigado aí pelo convite. Agradecer a atenção daqueles que nos assistem. E vamos conversar aí sobre esse assunto, né? Tentando tirar as dúvidas aí que, porventura, possam surgir dos nossos telespectadores. Um assunto que sempre tem pano para manga, né? Demais. É interessante isso, até para iniciar a nossa conversa, Pedro, porque a geração compartilhada ela vem desde 2012, né? Com a resolução 482. Não é uma coisa nova, né? Mas semanalmente, sem nenhum exagero, eu recebo ligações, consultas, questionamentos sobre coisas básicas, ou seja, mesmo com muito tempo, ainda tem gente que não sabe direito o que é que se trata a geração compartilhada. E aí eu te pergunto, será que é porque não lê a norma e a lei, ou porque realmente é confuso e tanta notícia que toda semana tem alguma notícia envolvendo ali a área de GD? Será que é simplesmente falta da informação da pessoa talvez não estudar o mercado? Ou essas notícias podem deixar o público muito confuso? Eu acho que acaba sendo as duas coisas. Porque, vamos lá, aquela pessoa que entende, e essa parte da norma, hoje da Lei 14.300, ela especifica quais são os modelos de geração compartilhada. Então, a pessoa que entende essa parte, ela não se assusta com qualquer notícia, né? Então, eu acho que as pessoas ficam preocupadas com algumas notícias, exatamente porque não tem a origem, a Né? base daquilo que estuda, né? Então, assim, e por outro lado, tem pessoas que gostam de enviar notícia ruim, né? Colocar nos grupos de WhatsApp, gravar vídeo dizendo que a solar vai acabar, aquelas coisas todas. E enquanto isso, as coisas continuam crescendo, né? Como eu falei até da última vez que a gente veio aqui, hoje os números de projetos que a gente trabalha, eles diminuíram em quantidade, mas aumentaram em potência. São projetos maiores. E para a gente chegar no assunto de associação para geração compartilhada, eu gosto muito de trabalhar ali o histórico, né? Porque hoje a associação está muito em voga, porque ela traz uma certa flexibilidade, uma certa amplitude, né? Em termos de você trazer ali pessoas físicas, jurídicas e tudo mais, dando ali melhores possibilidades para quem atua com isso. Mas nem sempre foi assim, né? Eu queria entender um pouco do histórico e se as opções que nós tínhamos no passado continuam interessantes ou se de alguma forma ou de outra a gente pode até dizer que a associação, no futuro próximo, possa substituir todas essas modalidades antigas. Bom, vamos lá no histórico. Quando a geração compartilhada começou, a gente tinha os modelos possíveis de cooperativa e de consórcio. Então, por isso que os grandes projetos no Brasil, principalmente em Minas Gerais, a gente tem grandes usinas, grandes grupos que fazem, por exemplo, essas assinaturas de energia, e quase todas são cooperativas. Por quê? Porque naquela época só podia cooperativa e consórcio. Quando a Lei 14.300 entrou em vigor, que a lei é de 2022, mas entrou em vigor em janeiro de 2023, ela possibilitou as associações e os condomínios, civil, voluntário e edilício, né? No caso, o civil, edilício e o voluntário,
que é uma coisa que praticamente nunca vi funcionar na prática. Então, assim, por isso que às vezes as pessoas confundem, e é bom você perguntar isso. Por que tem mais cooperativa do que associação? Porque a associação só pode ser feita de janeiro de 2023 para cá. Né? E se perguntarem para mim, de cada 10 compartilhadas que eu faço, hoje 8 são associações. Um consórcio, uma cooperativa. Então, assim, mudou. A associação pode substituir as outras? Pode, tranquilamente. Né? Basta a pessoa querer essa opção. Mas, às vezes, por algumas questões específicas, muito peculiares, o cidadão lá que procura a gente prefere uma cooperativa, prefere um consórcio. E aí a gente atende explicando para ele, né? Qual a dificuldade de um, qual o benefício do outro e faz o que ele está precisando lá. Legal. Tentando buscar definir agora as associações, eu diria que uma associação de energia solar, em termos, como é que eu posso dizer assim, de fundação, de documentação, é algo muito semelhante ao que já existe de associação antes de se falar em energia solar, não é isso? Sim, sim. Na verdade, é o mesmo processo. Né? Então, por exemplo, para quem está em casa, e vamos tentar ser didático, para que vai servir a associação? É para que várias pessoas, físicas ou jurídicas, ou seja, contas que estão conectadas na distribuidora com titularidades distintas, possam receber créditos da mesma usina. Então, eu tenho uma única usina e ela vai, por exemplo, distribuir crédito para 10 pessoas diferentes. Dentre elas, 7 físicas, 3 jurídicas. Então, essas 10 pessoas elas vão se associar, né? Que é uma questão somente jurídica, não tem nada a ver aí com energia ainda. Sim. Então, respondendo o que você perguntou, essa associação vai ser registrada no cartório de registro de pessoa jurídica, com uma ata de fundação dela. E aí, quando o cartório registra, no outro dia a gente consegue o CNPJ. Pronto, aí ela nasceu a associação. Segundo passo, colocar a titularidade da usina geradora no nome dessa associação. Né? E aí preencher o termo de rateio, que aí já não é mais jurídico, é técnico. O termo de rateio vai dizer, olha, para cada associado, qual é o percentual da energia gerada por aquela usina que vai para cada um deles. Esse é o processo. Entendi. Então, basicamente, você funda uma associação, a diferença de uma tradicional para a de energia solar é que os fins dela está relacionado à geração compartilhada, digamos assim. O objeto dessa associação é esse específico, fundamentado na Lei 14.300. E aí, aqui a título de curiosidade, e eu imagino que isso possa servir, mais pessoas possam ter, essa associação obrigatoriamente ela tem que ter único e exclusivo objetivo de geração compartilhada, ou poderia, digamos, eu já faço parte de uma associação e essa associação vai acrescentar uma possibilidade de ter também uma geração compartilhada. Existe isso? Existe. E existe isso também para cooperativa, me perguntam muito. Olha, eu já tenho uma cooperativa, eu já tenho uma associação e eu quero incluir esse objeto social que você falou para servir os associados. Aí a gente faz um aditivo no estatuto existente, incluindo aquele objeto, e a partir daí ela já pode compartilhar a energia. Legal, então não precisa ser algo exclusivo, né? Pode ser ali algo que já está rodando, ter também esse benefício de... Inclusive, você pode ter nesse algo que já está rodando associados que não vão fazer parte do recebimento dos créditos. Né? Eles são associados por um outro motivo qualquer. E aí, 20% daqueles associados vão querer compartilhar a energia. Só eles vão fazer parte do termo de rateio. Legal. O que é que a gente... Quando se fala em geração compartilhada, eu sinto que o mercado, os profissionais, todo mundo fica assim com o pé atrás, um pouco de medo, porque é tanta notícia dessa coisa de estão vendendo energia, o governo vai atrás do que é que está acontecendo, e aí mesmo a pessoa querendo fazer tudo direitinho ali, ela fica tensa, porque é tanta notícia dentro dessa linha de raciocínio que a pessoa de repente até trava, né, e não quer tocar aquele tipo de projeto para frente. O que é que pode deixar o empresário, o investidor que está buscando, né, atuar com esse tipo de geração compartilhada
mais tranquilo em relação a isso? Olha, eu acho, Pedro, que a gente, na prática, o que é que acontece no mercado? O associado, ele se associa e, na verdade, ele está alugando uma parte da usina, né? Imagina aí, você que está em casa, ele alugou ali, tipo, 5 painéis. Não é assim que a gente fala, mas é só para exemplificar. Outro alugou equivalente a 3, outro alugou equivalente a 10, cada um dentro da sua necessidade. E aí, junto desse termo de associação, você tem um contrato de locação. Aí que entra o que não pode. Eu não posso vincular quilowatt-hora real, eu não posso exigir 2 tipos de garantia, né? Porque isso fere a legislação. Essa semana mesmo eu estou fazendo um contrato de locação e eu sempre pergunto para o cliente, por exemplo, você quer fiança, seguro, algum tipo de garantia? Aí ele, eu quero fiança e seguro. Eu disse, não, escolha uma, porque eu não posso colocar duas. Não é que eu não queira, é porque a legislação não permite, né? Então, se você evitar basicamente essas duas coisas que eu falei, quilowatt-hora real, você vincular isso no contrato, e a questão da locação exigir duas garantias, o restante é o contrário. Eu entendo que o restante está liberado. A própria legislação permite isso, né? Então, as pessoas, se fizer as coisas da forma correta, eu não vejo problema. Eu particularmente, não me assusto, certo? Sim. Com o Tribunal de Contas, que é o que você está querendo citar, vai pedir a ANEEL para fiscalizar. Já é função da ANEEL fazer isso. E na primeira resposta que ela deu para o Tribunal de Contas, não sei se você acompanhou, na primeira resposta de ofício, ela deu uma resposta totalmente favorável ao setor, dizendo que no setor não há venda de energia. É tanto que o objeto do contrato é locação de equipamentos, né? Não é um contrato de aluguel de equipamentos, mas nunca venda de energia. É até interessante essa parte do aluguel, porque, por exemplo, quem faz o aluguel da usina é a pessoa jurídica da associação. Não necessariamente. Conte-me mais. Vamos lá. A gente tem, imagina assim, você tem um investidor, pessoa física ou jurídica, que é dono do ativo, é dono da usina. Esse é o locador. Certo. Aí, como ele quer compartilhar a energia, ele cria uma associação, imagine um guarda-chuva, e os associados embaixo. Então, o associado, ele se associa à associação, mas ele é locatário do locador. Tem as duas maneiras. Aloysio, esses associados podem pagar o aluguel para a associação recolher e pagar para o locador? Pode, mas a maioria faz logo direto. Então, é que eu acho mais simples. Sim. A associação pode ser a dona da usina, como você pode, né? Que no caso aí se aproximaria mais do condomínio. Sim. Né? Junta ali 10 pessoas que vão compartilhar aquela usina, eles são proprietários da usina. Mas a grande maioria é um investidor, monta a associação, que ele também faz parte, às vezes coloca a família e tudo, e os clientes finais, locatários / associados, recebendo os créditos e pagando o aluguel. Eu queria voltar lá na parte que você mencionou dos não é permitido, juridicamente falando, os 2 tipos de garantia. Eu fiquei curioso. Por que juridicamente isso é uma limitação? Porque a lei de locação proíbe isso. Isso é relacionado à lei de locação em específico. Exatamente. Inclusive, se isso ocorrer, pode ir para a esfera criminal. Entendi. Como proibido. É uma coisa que isso serve para qualquer locação, tá certo? Qual que é a vantagem de cada um desses 2 modelos? Assim, quando saber o que escolher? Vamos lá. A gente tem essa garantia, de novo, para quem não está entendendo, é uma garantia como se fosse alguém alugar um apartamento, você pode colocar um seguro, calção, pode colocar um fiador. Né? A mesma coisa. Tem clientes nossos que preferem, como eu pergunto, né? Ele prefere um fiador, exigir do locatário um fiador, ou ele prefere uma calção? A calção, ou até o seguro garantia, a gente também já tem no mercado esse tipo de seguro. A calção, ela soa um pouco ruim, sabe, Pedro? Não é que ela seja ruim. Eu vou dizer por quê. Porque aquele cara que está querendo colocar a usina na associação para alugar, qual é o grande trunfo dele no discurso? É dizer o seguinte, olha, venha para a associação que você começa a ter um desconto na sua conta com 0 de investimento. Esse é o grande trunfo, né? E que é super verdade, super verdade. Só que na hora que você diz 0 de investimento e cobra uma calção,
aí esse discurso fica um pouco ruim, sabe? Já outros preferem o fiador, que aí se for fiador e o fiador for casado, tem que ter a autorização do cônjuge, entendeu? Então tem algumas burocracias. E tem um mais simples que é o seguro calção, o seguro locação hoje, né? Que as seguradoras fazem e como se fosse seguro de apartamento, de locação de apartamento, e garantem para o locador alguns meses de inadimplência se o locatário não pagar. Então, vamos lá, o locador, que é o dono da usina, solicita ao locatário, digamos que a associação, alguma forma de garantia. Ao locatário final, Ao não lo- à associação. Ao locatário final, que é o associado, Isso. por exemplo. E aí, calção não é interessante em termos de negócios, né? Qual o outro? Fiança Fiança ou seguro. torna-se mais burocrático. E o seguro, a gente diria que seria o mais fácil de colocar O mais fácil hoje de colocar no mercado, o mais prático, podemos dizer assim, né? Mas, como eu disse, um não descarta o outro, tá? Sim. Às vezes você tem clientes que... Aloysio, e tem até uma história interessante, que eu lembrei agora. Ele diz assim, Aloysio, eu quero uma fiança, porque o cara já tem um fiador que não tem problema. Tem gente que consegue isso fácil. Tem outros que, não, eu topo pagar a calção. Uhum. Então, tem essa liberdade. O que eu lembrei foi porque eu tive há bastante tempo, essa história eu de vez em quando conto, porque é interessante, Pedro, as regiões do Brasil, sabe? Tem muito negócio desse tipo que ocorre no interior. Sim. Né? Interior de Minas, interior da Bahia, enfim. E aí eu fiz um contrato de locação para o interior de Minas Gerais e coloquei a garantia. Aí o cliente me liga e diz, Aloysio, tira isso aí. Achei tão interessante, por quê? Porque aqui, a expressão que ele usou, aqui a gente confia no fio do bigode. Cidade pequena, todo mundo se conhece. E ele disse, se eu exigir isso aí num contrato, eu vou ficar mal visto na cidade. Né? Eu achei tão interessante, sabe? Então, e tirei, confiei lá. São peculiaridades de algumas regiões que é muito interessante. E já teve caso de eu mandar um contrato sem isso, e o cliente, pelo amor de Deus, coloca, porque tem que ter aqui. Não vou dizer qual é a cidade, porque fica parecendo que uma é cidade honesta e outra cidade de picareta, não é isso. É só para você ver a questão da regionalidade. Né? Por exemplo, eu acho que, saindo um pouquinho da associação, mas no Sul, as cooperativas são muito mais bem vistas do que no Norte e Nordeste, porque o pessoal do Sul é mais acostumado com cooperativa, Sim. de leite, cooperativa de crédito, cooperativa de produção agrícola. A gente atendeu 7 municípios do oeste de Santa Catarina. Quase todo mundo é cooperado lá. Faz parte de alguma cooperativa. Então é mais fácil eu falar de uma cooperativa de energia do que de uma associação naquele local. A questão cultural influencia muito. Né? Influencia demais. Né? Então, às vezes, o empresário chega para mim e diz, olha, eu prefiro um consórcio, porque dá um aspecto mais empresarial para o meu negócio, apesar que é mais burocrático. E aí eu acho que a gente, enquanto consultor e professor, a gente tem que respeitar, né, a vontade do cliente. Eu não posso impor, claro. Eu posso orientar quais são os aspectos, mas a escolha final é dele. Agora eu fico curioso, porque o calção, por exemplo, perderia-se o trunfo de dizer que a entrada do associado é gratuita. Mas o seguro fiança, ele também tem que entrar com algo financeiro, não? Sim, só que existem modalidades de seguro que ele paga um valor pequeno mensal durante a locação. E aí ele acaba que não sente isso, podemos dizer assim, né? Então, o seguro dá uma... Assim, eu acho um aspecto mais comercial. Sim. Né? Sem descartar os outros. E aí eu volto a dizer, depende muito da realidade de cada um. Tem gente que, como eu falei a história aqui, nem quer garantia. Sim. Né? Qual é Existem negócios hoje de forma fácil, acessível, que está fazendo esse tipo de seguro fiança para o locatário? Tem. Isso já é algo bem difundido no mercado? Sim. Quando a gente vai, por exemplo, fazer um contrato de locação qualquer, de usina, eu mando um formulário, o cliente diz qual é a modalidade que ele vai querer, para a gente poder inserir a correta no contrato, na minuta de contrato dele. E às vezes na negociação ele quer trocar, é possível também. Né? Mas assim, é uma coisa bem tranquila no mercado.
Legal. O que eu diria que o formato que me parece muito lógico de organização, e aí eu vou explicar o meu ponto de vista, né? É esquisito para mim enxergar o associado como locatário, uma vez que, digamos que mensalmente podem entrar novos associados nessa associação. E aí, toda vez que esse cara entra, então ele faria dois contratos. Ele faz um contrato com a associação e um contrato com o investidor, dono da usina, como locatário de uma parte daquela usina. Seria algo nessa linha? Isso. Eu opto muito por fazer um documento só, incluindo as duas coisas. Sim. Por quê? Porque eu quero facilitar a assinatura do cara. Por uma questão também comercial, Isso, né? Hoje você pode mandar um link para ele fazer uma assinatura aí no gov.br, por exemplo. Você pode mandar só um de acordo, né? Que ele clica lá numa caixinha e... Por quê? Porque eu penso assim, facilitar a vida do meu cliente, facilitar a vida do cliente do meu cliente, né? Então, quanto menos burocracia, você pode fazer um termo de adesão com um anexo do contrato de locação e ele assinar os dois. Sim. Até porque no estatuto da associação a gente coloca que é condição para participar da associação ser locatário. Até porque se ele não for, não tem sentido ele fazer parte da associação. A não ser que seja aquele caso que você falou, uma associação que já exista, né? Sim. E aí de outro setor e ele queira transformar. Mas uma de solar, de compartilhada, só tem sentido fazer parte como associado se for ser beneficiado, senão para que ele vai fazer parte, né? Legal. Eu queria aproveitar que você falou de estatuto da associação, eu queria entender o que cuidados, porque, vamos lá, eu já tive alguns amigos conversando comigo sobre a associação. Ele falou assim: ah, Pedro, eu vou pegar aqui essa associação de bairro e vou junto com essa associação de bairro fazer ela virar uma associação de geração distribuída. E não me parece um bom caminho, porque, obviamente, a gente vai ter estatutos completamente diferentes, Exatamente. né? Então, que tipo de cuidado a pessoa deve ter ao raciocinar, ao planejar o seu estatuto de... Pedro, essa pergunta é interessante, o comentário é interessante, porque assim, eu sou um dos que defendo, você sabe, nunca usar modelo, né? Isso. Eu acho um absurdo. Eu tive um cliente agora que me cotou uma proposta para fazer uma associação e eu mandei lá todo o escopo do serviço e o valor, e depois ele disse assim, e se não fizer o estatuto, só o restante dos documentos? Aí eu baixei a proposta. Não, porque eu vou fazer o estatuto com um amigo meu e depois eu procuro quem entende para fazer o restante da documentação. Palavras dele, ele falou assim. Então, aí quer dizer, provavelmente esse estatuto vai vir errado. Provavelmente é o estatuto de uma associação de bairro, né? Talvez, coisa parecida. Né? Então, assim, respondendo o que você perguntou, primeiro, delimitar o objeto, né? Fundamentar na 14300 e delimitar o objeto. Outra coisa que é importante, criar critérios para a entrada e para a saída de associados. Do mesmo jeito que entrar é importante, sair também, né? Exatamente. Critérios objetivos. Outra coisa importantíssima é você ter uma composição no estatuto de presidente, das diretorias, que provavelmente isso aí vai ter que ficar com pessoas que são de confiança do dono da usina. Às vezes é ele mesmo, o presidente da associação, mandato, porque me perguntam muito isso. Aloysio, se a gente fizer a associação e daqui a uns anos alguém tomar, eles usam essa expressão, alguém tomar a presidência, é possível? É. Né? Se o cara for para a Assembleia, tiver eleição lá, ele ser eleito. Esse é um dos tópicos que eu ia entrar, inclusive, em relação à associação. E o que é importante nesse caso? A gente blindar o máximo possível, criando critérios para diminuir esses candidatos. Né? E uma coisa que é importante, não sei se você que está em casa já percebeu, na verdade, a associação ela não é dona de nada. Sim. Né? Quem é dono continua sendo o locador. Então não é muito, entendeu? Tipo assim, eu vou ser presidente para quê? Uhum. Né? Para ter trabalho, Para né? ter trabalho. Então é tanto que essas associações cooperativas que a gente fez, eu nunca vi nem o pessoal ir direito para a Assembleia, né? Porque o cara quer receber o desconto dele na conta de energia, ele está satisfeito ali. Mas é bom ter esses cuidados, entendeu? Critério para entrada, critério para saída, a exigência da assinatura do contrato de locação, porque é muito específico.
Então, é como se você, uma associação desportiva, é um estatuto completamente diferente, né? Os objetivos são outros, as finalidades são outras, a possibilidade até de captar recurso ou não. Então, tudo isso tem que ter muito cuidado na hora de elaborar. Legal. Então, falando, eu acho que critérios de entrada é até relativamente mais simples, né? O cara precisa ser responsável por uma unidade consumidora, de repente você pode limitar ali a partir de um determinado consumo, né, por exemplo. Pode. Mas os critérios de saída, geralmente eu acho que ele é o mais delicado, né, digamos assim. Mas eu imagino que se der para resumir, muito provavelmente o critério de saída vai estar muito em cima de inadimplência. Exatamente. Vamos lá, é uma questão lógica e de dependência. Para ele se tornar associado, ele tem que assinar o contrato de locação. Lá no contrato de locação, um exemplo, se ele atrasar X parcelas, o contrato está rescindido. Então, se ele não tem mais o contrato de locação, ele não é mais para estar como associado. Então, é uma coisa de Um dos dependência. critérios de entrada é ele ser um assinante do contrato de locação que é com uma pessoa jurídica terceira, né? Isso. No caso. Também ser titular de uma unidade consumidora na mesma, né, zona de atuação da distribuidora. Uhum. Essas coisas assim, a gente pode colocar outras situações, né, que entendam que seja interessante, né? Às vezes tem pessoas que têm objetivos bem mais específicos, né? Às vezes só quer associado que faça parte da família, né? Às vezes o critério de entrada na associação é definido por uma votação de um conselho diretor, se o conselho não aprovar, a pessoa não entra, né? É difícil acontecer, mas tem. Sim, entendi. Tem, né? Para não entrar qualquer pessoa, entendeu? Entendi. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Entrando até naquele assunto que você falou, quando eu estava estudando sobre a formatação de uma associação, de modo geral, né? A gente percebe que a associação ela não é de ninguém, de certa forma, né? Ela é de todos os associados. A única questão é que existe ali eu não sei se essa expressão está certa, mas me parece que uma associação ela não tem um dono. Ela tem um responsável, que vai ser ali o presidente ou o diretor e tudo mais, mas que eventualmente essa pessoa, inclusive, pode ser completamente substituída por um associado, caso isso seja votado em assembleia. Sim. E aí entra essa preocupação, né? Então, eu investidor, e aqui a gente vai falar agora pro ponto de vista do investidor que não é do mercado, o cara tá chegando agora, e aí a gente apresenta para ele, fulano, investir em energia solar é muito bom e tudo mais, investe aqui 3 milhões, constrói tua usina, e aí essa usina vai gerar uma rentabilidade através da locação dela para uma associação, e aí você também vai ser o presidente da associação, responsável por isso e tudo mais, e vão ter os associados. E aí quando eu digo para esse cara que os associados podem votar no outro presidente, o cara pode ficar muito tenso, né? Poxa, mas como que eu vou perder o controle desse negócio? E aí eu acho que é válido a gente... Acho que você até já deu essa introdução, né? Isso. Essa preocupação que você falou, ela existe, tá? É muito comum os clientes conversarem e me perguntarem se a gente perder essa associação, perder a presidência. Essa preocupação existe para a cooperativa, né? Porque na cooperativa, cada cooperado tem direito a um voto, independentemente de qualquer coisa. Então, a gente tem que criar, como eu disse, condições para que essa gestão seja tranquila. Também nada impede que, vamos supor, alguém, entre aspas, tomou aquela associação do presidente original e tudo. Basta ele desvincular a usina da associação
e talvez criar uma outra. É um caso bem extremo, eu nunca Sim, fiz isso sim. ainda. Mas um dia pode surgir. Porque tem uma coisa, Pedro, eu me lembrei agora e é interessante falar. Eu atendi uma pessoa de um estado do Nordeste, do interior, e ela quer porque quer montar uma cooperativa ou associação no interior dela, porque eu entendi que dá um certo status, entendeu? Aí quando eu disse que essa pessoa ainda podia ser presidente da cooperativa, é isso que vai ser. Né? Eu não duvido nada disso já ter alguma visão, questão de política, entendeu? Claro, claro. Que tem pessoas utilizando, que pode, né, você tem ali na verdade, um acesso a um colegiado de pessoas. E uma coisa que é importante, isso não é só no sentido pejorativo. De qualquer forma, aquela cooperativa, aquela associação, está fazendo algo bom, né? Porque está Uhum, gerando energia exato. limpa, renovável. Então, tem o viés da sustentabilidade, que é muito verdadeiro, né? Acho que ninguém duvida disso, que pode ser utilizado para outros fins, né? De promoção, de angariar outros fundos, de conseguir leads, né? Tem tudo isso. Legal. E aí, ainda dentro desse ponto prático, né? Eu acho que até me veio aqui uma ideia, por exemplo, o investidor dono da usina, ele também pode criar um critério de quebra de contrato com a associação que seja mais simples, digamos assim, né? Já que ele quer ter esse controle, de repente, se ele tiver ali uma ferramenta dentro do contrato de quebra de contrato em caso do presidente, por exemplo, dessa associação sair e que isso possa se dar de uma forma mais simples, talvez possa ser uma solução, né, para resolver essa Pode. preocupação. E é uma coisa que você falou, isso tem que estar previsto no contrato ou no estatuto. Né? Então são situações que eu digo, quem não é do mercado talvez nem se importe com isso. Sim. Não sabe nem como é que funciona essa triangulação que eu expliquei agora, né? Dono da usina, investidor, associação intermediária, locatário final associado. Né? As pessoas não entendem direito ainda como é que funciona isso. E aí, dentro dessas possibilidades, você tem várias situações possíveis. Né? A gente tem que pensar em várias, e o que eu disse até noutra vez que eu tive aqui, a gente vai evoluindo nos contratos. Quando eu vi que teve um problema, né? Imagina aí 2017, nunca que a gente tinha passado por uma pandemia. E depois passou. Né? Então, assim, aí já abre. Isso é um exemplo que até está meio batido, mas, assim, exemplos de situações que vão ocorrendo com os clientes, que às vezes até a gente nem imaginava, aí a gente já vai prevendo nos contratos de hoje. Sim. E aí, uma observação que a gente precisa ter, né, quando se trata de associação, é que existe um grupo de pessoas reunidas. E aí eu quero até entender mais sobre essa parte da associação, porque, por exemplo, eu entendo que o principal batedor de martelo de uma associação para tomadas de decisão é a Assembleia Geral. Mas existe alguma outra reunião que é tão importante quanto a Assembleia Geral? Existem outras? Tão importante não. Realmente, o órgão máximo da associação vai ser a Assembleia Geral. Mas tem um conselho, né? Administrativo, que, por exemplo, é o que pauta o que vai para a Assembleia. Né? Então, eu posso já filtrar ali assuntos que vão para a Assembleia. Né? Eu tenho uma previsão de um mandato de 4 anos para o presidente. Né? Eu posso colocar, por exemplo, que os primeiros presidentes têm que ser associados fundadores, e só depois é que podem entrar os associados participantes. Eu posso criar situações em você classificar os associados, né? De modo que ali seja um associado só usuário, não seja um associado que se vincule à diretoria, por exemplo. São critérios. Legal. Né? Eu poderia, dentro desse exemplo, pegando até o teu exemplo, né? Digamos que cada presidente ele vai ter 4 anos, você define isso lá no estatuto, né? E que os 3 primeiros presidentes precisam ser do time fundador. Isso pode ser estabelecido no estatuto, por exemplo. Pode. Aí já são 12 anos, né? Ou então 24 se tiver reeleição, né? É verdade. Então, assim, tem manobras, e isso, de novo, não é nada pejorativo, são manobras na lei que, como eu estou falando de direito privado, tudo que não é proibido é permitido. Né? Então, eu tenho que dar aos associados direito a voto, a Constituição, né? Nem a lei
14.300 diz que o direito de associar e permanecer associado é de todos, como sair também. Ninguém é obrigado a se associar em alguma coisa, né? De forma que isso também deixa claro a liberalidade que existe numa associação. Sim. Né? Ali, as pessoas que, em tese, estão se associando são todas querendo reduzir sua conta de energia e que, por algum motivo, não compraram seus equipamentos. Querem fazer parte de uma associação. Às vezes você cria, eu me lembrei agora, é muito comum, vou dar um exemplo. Eu já tive alguns clientes que têm provedor de internet, aí ele tem 3, 4 mil clientes, e quer montar uma associação porque ele quer oferecer para os clientes dele. Como ele já tem um contato, sabe até mais ou menos quanto é que o cara gasta de energia, Sim. porque, né, tem uns pacotes de internet e tudo. E eu já tive mais de 5 clientes investidores que são donos de provedor que montam uma associação ou cooperativa para... Interessante. Inclusive, numa das vezes que a gente foi à China, 2 que foram com a gente eram proprietários de provedores de internet que iam começar a investir em solar. Legal. O cara já tem ali uma carteira de clientes que é assinatura, né? Internet. Isso. E ele adiciona uma nova assinatura, digamos assim. Que é muito mais fácil o cara que já assina a internet contratar ali do que ele contratar com um terceiro, né? Exato. Eu acho bem interessante, sabe? Bem interessante esse modelo de negócio, porque ele tem uma capilaridade, né? Ele consegue atingir mais clientes com muito menos esforço, né? Total. E aí ele também, dentro do seu hall de investimentos, ele tem 2 modelos de negócio, o de internet e o de aluguel de usina. E aproveitar a carteira de cliente que já está ali disponível, de certa forma, né? Exatamente. Inclusive, você me deu uma ótima ideia, Luiz. Depois a gente entra nesse assunto. Essas histórias, eu brinco até em sala de aula, nos meus cursos e tudo, eu sempre conto as histórias, não é no sentido de contar a vantagem, não é isso? É porque são sempre verdadeiras e às vezes abre também possibilidades, nos dá mais credibilidade, né? De quem eu estou falando assim, não hipoteticamente, eu passei por isso, né? Nós no escritório passamos por essa história, nós, na verdade, fizemos a primeira compartilhada do Brasil, fizemos o primeiro consórcio do estado do Ceará, o primeiro EMUC de Minas Gerais, né? Então, assim, eu, entre aspas, penei nessas situações. Por quê? Porque a gente era o primeiro a fazer, bateu de frente com muita coisa. Às vezes você explicar num cartório o que era um EMUC, eu me lembro lá em Minas Gerais, para explicar para o cartório o que era um EMUC, foi uma dificuldade enorme. E eu até compreendo, porque o cara do cartório... Não é do dia a dia, Não né? é do dia a dia, né? Sempre muito burocrático, uma cidade pequena, do interior, sabe? Que está acostumado ali só com o trivial. E aí acaba quebrando a barreira para ele também, né? Quem Exato. sabe até o cara do cartório vira um investidor lá na frente. É verdade. Falando vamos falar aqui da parte mais burocrática, né? E prática. Você gosta muito da prática, eu também. Que bom. Inclusive, parabéns, né, Luiz? Porque não é todo advogado que é tão direto ao ponto quanto você, não. Obrigado. Quando você para aqui, analisa de uma forma simplificada a coisa e consegue extrair. Não, esse mundo confuso de informações é A, B e C. Isso facilita muito para uma pessoa que não é da área jurídica, né? E eu acho que o papel de todo profissional tem que ser esse, traduzir aquilo que não é tão digerível, tão palatável para quem não é da área, né? Eu fui recentemente a um médico, o médico foi falar do resultado dos meus exames e teve uma hora que eu, doutor, para, que eu não entendi nada, explica assim, né, no trivial. É a mesma coisa para o direito. Né? Eu tenho certeza que a pessoa que quer se comunicar, seja a gente que está aqui entrando aí na casa de vocês ou está conversando numa reunião de investidores, a comunicação ela só funciona se quem é o destinatário da informação compreenda aquilo que foi enviado. Né? Eu acho que, aí só abrindo parênteses, né? Eu acho que é um problema da área do direito isso. Muitos profissionais acham que falar difícil, falar o juridiquês, dá um status de uma imponência, pode cobrar mais caro. Eu já penso o contrário, sabe? Claro que eu não vou usar palavras chulas ou Sim. gírias. Eu prezo muito pelo uso técnico das palavras nas petições, nos contratos e tudo. Mas a gente tem que ser compreendido por quem está entendendo. Quem está assistindo, né? Então quem está assistindo aí tem um engenheiro eletricista, tem a dona de casa, tem o advogado, tem o pastor, tem o padre, não sei,
várias pessoas. E aí, se eu conseguir que essas pessoas, dentro de uma diversidade, todas compreendam, ou pelo menos a grande maioria, né, compreendam a mensagem que a gente está dando, eu acho que esse é o objetivo, né? Perfeito. E aí, dentro dessa simplicidade, o que é que o novo associado, qual que é o processo que um novo associado, numa associação que tem o intuito de compartilhar créditos, passa? O cara disse assim, beleza, Pedro, eu gostei da ideia, eu quero economizar na minha conta de energia, eu quero ser uma das pessoas que vai ter acesso a esse rateio, a esse crédito. Quando ele diz sim, qual é o passo a passo dele? Bom, quando ele diz sim, ele vai apresentar a documentação que exige no estatuto, provavelmente vai ser o quê? RG, CPF e a conta de energia, para saber se ele está na mesma área de concessão da geradora. Assinar o termo de adesão com um contrato de locação. Bem simples, né? E aí, lembrando, pessoal, por exemplo, se eu fizer 2 documentos, quando eu for preencher o termo de rateio na distribuidora, eu só preciso comprovar que ele é associado, ou seja, eu preciso levar no máximo uma cópia do termo de adesão. O contrato de locação não precisa ir para a distribuidora. Sim. Porque isso pode até gerar uma certa confusão, né, digamos assim. Então, a distribuidora só precisa enxergar que aquela pessoa é um associado. Exatamente. E não tem necessidade, né, de eu levar o contrato de locação para a distribuidora. Não tem, nem ela quer receber, nem a gente precisa enviar. Então, é outra forma de simplificar. Leva só o termo de adesão, né? Ou então, vamos supor que você tenha feito uma reunião da diretoria e incluído o nome dos novos associados, registrado em cartório. Leva a ata dessa reunião, Sim, por exemplo. sim. Falando na prática, né? Você falou em ata de reunião e tudo mais. Eu fico imaginando o seguinte. Geralmente, uma associação de pessoas que vão compartilhar crédito, diferente de uma associação de bairro, por exemplo, a associação de bairro as pessoas vão se encontrar, vai ter um evento, né, tem um coffee, e aí é comum, enfim, todo mundo já mora ali no mesmo bairro, é fácil se encontrar. Mas quando eu penso em associação de geração compartilhada, o bairro não é o limite, né? Geralmente é pelo menos um estado inteiro. Essas pessoas muitas vezes não se conhecem. E aí fica aquela coisa, como essa associação que as pessoas não têm um hábito de reunião, isso não pode ser indagado de alguma forma? Não, eu acho que não, pelo seguinte. Da natureza desse tipo de associação, foi como eu falo muito para os clientes, eu nunca vi uma assembleia de associação de energia ou uma cooperativa ter assim 20, 30, 40 pessoas. Geralmente são as pessoas da diretoria ali que fazem a primeira convocação, fazem a segunda e fazem a ata, né? Então, como isso está previsto no estatuto, eu não vejo nenhum problema. Sim. Eu tive em Santa Catarina e a gente foi, como eu falei, contratado por 7 municípios no oeste de Santa Catarina e a gente ficou dando palestra nesses municípios, incentivando as pessoas a se cooperarem. Esse era o objetivo. Eu tive uma apresentação lá, numa cidade, que o auditório era uma sexta-noite, Pedro. Ele estava lotado de pessoas interessadas. E eu, assim, imagino pessoas de todo tipo, né? Do adolescente a uma senhora de uma idade bem elevada, querendo escutar sobre cooperativa solar. Eu achei muito interessante. E no final vieram perguntas de todo jeito, né? Até se tinha garantia cair granizo me perguntaram isso, né? Mas assim, eu só estou colocando como é a capilaridade. Isso aí não era a reunião da cooperativa, era uma apresentação de cooperativa. Convidando, né? Convidando. Que aí, dali partia para a fundação de uma. Sim. Né? Mas assim, foi a reunião que eu vi mais gente. Não era nem de cooperativa formada ainda. Nas outras, são poucas pessoas. Então, digamos que eu faço Beleza, as pessoas entraram, se associaram, a gente tem 100 pessoas nessa associação. E aí é enviado ali o convite para que todos participem da assembleia. Se não for ninguém. Bom, essa é uma preocupação genuína quando eu olho, porque justamente por esse ponto que eu falei, não é um grupo de pessoas que tem um motivo forte, digamos assim, para elas se encontrarem, se reunirem. Eu imagino que geralmente uma Assembleia Geral ela é algo mais anual, eu não sei se pode até ser estendido por mais tempo. Vamos lá.
A Assembleia Geral ela tem a ordinária e as extraordinárias, né? A ordinária geralmente é anual. E a qualquer momento pode ser convocada as extraordinárias. Vamos imaginar, pelo menos a diretoria vai estar lá, 3 ou 4 membros, né? Quem convocou a Assembleia. O que é que se faz na prática? Você faz 2 convocações, né? Primeira convocação, 19 horas. Se não tiver X mínimo, segunda convocação, 19h30, com qualquer número de participantes. E aí a votação acontece mesmo que tenha quase ninguém, né? É por isso que toda a assembleia, até de, por exemplo, condomínio, é assim, né? Exatamente. Sempre tem 2 convocações, porque a maioria decide, mas se a maioria não estiver presente, estiver só a diretoria, por exemplo, na segunda, a diretoria costuma fazer Aí, a maioria dos presentes é que decide. Entendi. Né? Independente se Da tiver quantidade. 5, se 3 decidirem por tal coisa, aquela tal coisa acontece. E de qualquer forma, vamos imaginar, né? A gente está falando sempre em situações hipotéticas. Vamos imaginar que aquela associação tomou uma decisão que eu que não fui para aquela assembleia não concordo. O que é que eu posso fazer? Me retirar da associação. É livre, né? A saída. Exato. Então, são situações que a gente está colocando, mas eu volto a dizer, tá? Eu nunca vi toda essa problemática no meio solar. Eu já vi isso em condomínio, já vi isso em associação de time de futebol, coisas assim. Mas na solar, nas energias renováveis, eu não vi esse tipo de problema. Eu pergunto por curiosidade mesmo, porque não tem como eu pensar em... Porque no final das contas é uma associação como qualquer outra. Então eu fico me imaginando situações de uma associação tradicional com a da solar, se tal coisa não acontecer, será que isso pode ser um problema? Mas você está explicando aqui em cada situação que sempre tem uma solução dentro da norma, dentro do jurídico, enfim, dentro das leis que as coisas podem acontecer de uma forma legal e o investidor ficar tranquilo. Né? Os requisitos, como você perguntou, para se montar uma associação estão no Código Civil. Depois dessa lei, o que é que eu tenho que me basear? No estatuto. Né? O estatuto é, entre aspas, a lei daquela associação específica, que ela pode, como eu disse, criar qualquer tipo de norma que não contrarie a lei. Tudo que não for proibido, a associação pode fazer. Eu estou indo para e até falando desse exemplo, né? Essa semana, mais precisamente ontem, pela primeira vez eu vou morar em um condomínio. E eu sempre morei em residência, né? E eu não entendia porque que toda vez que ia ter uma reunião, a construtora, né, fazia 2 chamadas, o primeiro horário e o segundo horário, sendo que não existe. Na prática era tipo uma coisa só, tá entendendo? E sempre só começa no segundo horário. E só começa no segundo horário. Isso, Pedro, eu já estudei um pouco sobre isso, sabe? É um pouco ainda eu acho que de resquícios da nossa história enquanto país. O brasileiro, em regra geral, até época da ditadura, nem se reunir podia. 4, 5 alunos saíam de uma faculdade, se saíssem juntos, a polícia mandava dispersar. Então, da Constituição para cá, de 88, a chamada Constituição Cidadã, é que é um direito de todo mundo se reunir em qualquer lugar, desde que seja para fins pacíficos. Sim. Então, o brasileiro, em regra geral, não tem o hábito de se associar. Né? E hoje eu estou indo aqui para um outro lado, mas é só aproveitando o momento, hoje mais ainda, né? Porque antigamente, na minha infância, a gente brincava ali, morar em condomínio era legal. Hoje que cada um está ali no seu celular, então as pessoas estão cada vez mais resistentes a fazer algum tipo de associação, né? Em regra geral, não só lá. Eu estou dizendo em regra geral. Então, e assim, o que eu vejo é que quando a gente faz, por exemplo, a Associação dos Integradores, a gente fez, por exemplo, a APER, que é a Associação Potiguar de Energia Renovável. O que aquelas empresas conseguiram juntas, nenhum ia conseguir sozinho. Então, assim, a associação, ela fortifica as pessoas. É tanto que aquele exemplo que eu usei, vamos imaginar que eu tenha 2.000 associados no município X. Vamos imaginar que esses 2.000 associados, eles conseguem eleger 2 vereadores numa cidade pequena. Tem um poder danado. Sim. Então, aí vamos imaginar, eu pensei aqui alto agora, aí o vereador cria um projeto de lei para dar uma isenção ou um desconto de IPTU para aquelas pessoas que produzem energia renovável.
Aí ajuda a associação, incentiva mais. Tudo isso é lícito e eu acho que a associação, até digo isso para os meus clientes, acaba se tornando um clube, Sim. né? A gente atendeu um pessoal no Paraná que era assim, ele já tinha, era um grupo de empresários, eles tinham alguns investimentos, eles tinham aqueles cartões de vale alimentação, transporte, e eles tinham várias coisas, vários negócios. E meio que na cidade, participar daquilo ali dava um status, entendeu? E aí eu também digo muito isso para os clientes. Faça de uma maneira que a associação dê um status para a pessoa. Aquela loja, vamos imaginar, porque na associação pode pessoa física e jurídica. Sim. Aí aquela loja do mall, do shoppingzinho pequeno se associa. Ela pode, a partir daquele dia, dizer, olha, produzimos energia sustentável, Sim. somos amigos do meio ambiente, utilizar isso como um marketing legal, lícito e válido. Uma vez que ela loca uma parte de uma usina que produz energia e recebe esse crédito, ela é produtora de energia, né? Exatamente. Não é porque não está no telhado dela que ela não é uma produtora. E aí vamos supor que isso aí seja um critério para ela conseguir exportar para a Europa, porque lá eles criam critérios que a pessoa Sim. que tem que ela já está na frente dos concorrentes. Então tem outras coisas que não só o desconto da energia que podem propiciar para aquele associado, né? Por isso que eu falei da história do clube, né? Sim. Você tem um clube hoje você vai em Fortaleza e você eu sou sócio torcedor de um time, quando eu compro na farmácia eu tenho um desconto. Né? Então assim, é legal, você vai tendo alguns clubes de vantagem, a associação, a cooperativa pode fazer isso também. Nesse exemplo que você eu ainda estou aqui encucado com a história das duas reuniões, né? Que eu participei ontem e sempre começa no horário da segunda. Isso é algo definido via Código Civil ou essa coisa de duas reuniões? No estatuto. Então é algo que cada uma tem que ter atento ao seu estatuto. É porque, como eu falo, na primeira convocação existem algumas deliberações que precisam de um quórum mínimo, que geralmente não comparece. Sim. Na segunda, geralmente o quórum é o quê? A maioria dos presentes. Então, se tiver 11 pessoas num prédio de 400 apartamentos, aqueles 11 vão tomar a decisão pelos 400. Sim. Maravilha. E aí, você está curtindo esse papo, tá? As dúvidas que eu estou trazendo para o Aloysio também são suas. Se você está nos acompanhando pela TV, participa desse programa, tem um QR Code aqui aparecendo para você. Manda tua mensagem para a gente, manda um áudio, manda um videozinho de 30 segundos aparecendo, participando do programa. É muito importante para a gente. Se você está assistindo pelas redes sociais do Instituto Solar, compartilha, deixa aqui o teu comentário, participa desse papo. É muito importante a gente ter a tua presença forte aqui com a gente. Segura aí um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou com mais alegria. A sol chegou pra iluminar o futuro. A sol chegou pra iluminar nosso dia. Com a sol somos a mesma energia. Com a sol somos a mesma energia. O solar é agora. Olá, estamos de volta ao Energizei Cast. E, Aloysio, eu trago uma pergunta muito curiosa aqui, que eu estava raciocinando, né? Principalmente da pandemia para cá, eu observei que alguns amigos que moram em condomínio e tudo mais, sempre que tinha ali uma reunião, uma assembleia, por exemplo, estava sendo online. E aí isso me gerou perguntas em relação à associação. Essas assembleias, esses encontros, as tomadas de decisões, elas podem ser online, que me levou a uma outra curiosidade. Uma associação de geração distribuída, na qual dificilmente o objeto da coisa é compartilhar crédito, eu imagino que não precisa ter um local físico.
E aí eu fiquei com as curiosidades. Do mesmo jeito que as reuniões são online, por exemplo, essa associação ela tem que existir entre quatro paredes? Não, a associação ela precisa ter uma sede, Sim. né, para poder ter a inscrição no CNPJ. Pode ser no sítio onde a usina está instalada, na fazenda, pode ser numa sala comercial e a usina está longe, sem nenhum problema. Até foi interessante, não foi uma associação, foi um consórcio que nós fomos fazer em Fortaleza, que foi foi o primeiro, né, consórcio do estado do Ceará, e uma coisa que a junta comercial, porque o consórcio a gente resiste na junta comercial, que a junta comercial pede é a viabilidade locacional do empreendimento, que isso é emitido pela prefeitura. E aí quando o contador foi pedir a emissão dizendo que se tratava de uma usina solar, um consórcio de usina solar, aí a prefeitura deu inviável porque disse que não cabia uma usina solar na sala comercial. Aí a gente teve que ir lá, aquilo que eu falei de ser o primeiro, né? Teve que ir lá na prefeitura, na Selma, e explicar, olha, a sede do consórcio é aqui, não é a usina. A usina está lá no interior, gerando. E respondendo a outra pergunta, pode ter assembleia e participação remota também, né? Inclusive com votação e tudo. Basta o estatuto prever isso. Entendi. Se a intenção é você ter o maior número de participantes possíveis, é bom abrir para remota. Porque o cara É lá, mais fácil, né? de onde ele estiver, ele participa. Se a intenção é não ter essa participação toda, você restringe só para presencial. Total. Mas é possível. Entendido o recado, inclusive, né? Aí cabe a cada um colocar. Você pode ter reuniões gravadas, né? Deve ter nas remotas, você pode... eu mesmo na pandemia participei de reuniões em que você tinha um sistema de votação remoto. Sim. Então é possível. Luiz, a gente está caminhando para o final do nosso papo, mas eu não podia terminar esse papo sem a gente fazer aquela rápida comparação entre os modelos de geração compartilhada, associação, consórcio, condomínio edilício e tudo mais. Então, o que na sua opinião ali é vantagem, desvantagem de cada um deles? Bom, como eu disse, Pedro, cada um tem o seu preferido, né? Claro, mas assim, não sou eu que vou escolher o modelo final, é o cliente. Mas vamos lá, vamos imaginar a cooperativa. Dois problemas que a cooperativa tem que a associação não tem. A cooperativa, eu tenho que fundar a cooperativa com 20 pessoas físicas. Obrigatoriamente eu tenho que ter 20. E a cooperativa, ao ser criada, ela paga uma anuidade à OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil. Coisa que a associação não tem, por exemplo. Eu posso fundar uma associação com 2 pessoas, físicas e jurídicas, ou uma física e uma jurídica, e eu não vou ter essa anuidade. Já o consórcio eu tenho que passar pela junta comercial, enquanto a associação eu passo pela cartória. E aí cada entrada e saída de consorciado é um aditivo na junta comercial. Já uma entrada e uma saída de um associado, eu não preciso passar em canto nenhum, basta o termo de adesão e depois ser ratificado numa assembleia, entendeu? Então, tem essas questões de custos. Eu acho, particularmente, a associação mais flexível, como a gente começou conversando. Eu acho a associação menos burocrática. É tanto que até a gente cobra menos para fazer uma associação do que uma cooperativa. O cliente às vezes pergunta, por que é mais caro? Porque me dá mais trabalho. Sim. E vai dar mais trabalho para você também. E aquela história, tanto que é verdade, é estatístico. De 10 compartilhados que eu faço, hoje 80% é associação. Perfeito. E respeitando cada um que defenda o seu e tudo. Mas, às vezes, eu já vi, por exemplo, pessoas que são representantes de cooperativa de crédito. E ele chegou para mim, já não só ele, alguns já chegaram, não, Luiz, a gente tem que fazer cooperativa. Por quê? Porque é para não ser um contrassenso ao nosso modelo de negócio. Sim. E aí, claro, ele tem razão no que ele está falando, né? Mas a cooperativa vai ter esses entraves. Todos são viáveis, né? E, na verdade, todos são o quê? São uma espécie de guarda-chuva para você colocar os clientes finais dentro e poder distribuir aqueles créditos de energia. Eu quase esqueci de uma pergunta fundamental. Diga lá. Para qualquer coisa que você vai fazer na vida, que é sempre uma preocupação. Se eu vou abrir uma empresa,
se eu vou estudar no exterior, se eu vou criar um podcast. Acho que essa pergunta a gente faz para tudo que vai ser criado. Quais são os custos envolvidos? Porque o cara que, para construir uma usina, ele já entende os custos que é para construir uma usina. Para abrir uma empresa, ele entende os custos. Mas a associação não é uma coisa que todo mundo faz. Quais são os custos para que uma associação permaneça de pé? Tá, boa pergunta. Eu até fiz recentemente uma comparação, sabe? Porque quando você vai registrar a associação, você registra em cartório. Hoje um custo médio, tá? Seria em torno ali de R$ 470, entre 450 e R$ 500 com cartório. Talvez ainda um reconhecimento de firma, coisa assim. Na junta comercial, o registro de um consórcio também é mais ou menos esse valor. Então, assim, na parte de taxas a pagar, são esses registros, né? E aí, claro, vai ter que ter alguém fazendo, como a gente faz, e que aí depende, o valor que a gente cobra depende da potência da usina, do número de associados iniciais, da localização dela, se o cliente quer que a gente vá para a assembleia de fundação ou não. Tem várias situações. Às vezes o cliente quer que a gente vá e para eu chegar lá são 2 dias, porque você tem que ir para Belo Horizonte, pegar mais um carro, enfim. E tem cliente que não, pode fazer tudo por aí. Então, mas os custos são de registro, né? Consórcio, junta comercial. Associação no cartório de registro de pessoa jurídica. Vai gastar aí, hoje aproximadamente uns R$ 500. Sim. E o manter a pessoa... Porque uma associação, por exemplo, ela vai ter a sede, mas na prática ela meio que funciona virtual, no dia a dia, né? Digamos assim. A associação, ela existe um custo, ela tem que pagar uma mensalidade para algum órgão, para alguma coisa, para Não, algum a associação não tem que pagar mensalidade. O custo que eu acredito que ela vai ter é com um contador, que vai ter que fazer as movimentações, que eles chamam as obrigações acessórias, né? Que é comunicar a receita lá, as obrigações dela, talvez o custo com o contador, que o consórcio também vai ter. Sim. O único que paga uma anuidade é a cooperativa que paga a OCB. Aí ela tem que pagar uma anuidade. Então, mesmo que uma associação faça a movimentação de dinheiro por fora da associação, que é o caso do associado pagar diretamente à usina, porque ele também assinou um contrato de locação de usina, ainda assim o contador ele tem que estar presente por uma questão, porque é um CNPJ, né? Isso, é um CNPJ que tem, como eu disse, obrigações, tanto as principais quanto as acessórias. Porque, de qualquer maneira, eu entendi que você está perguntando, mesmo que a associação funcione ali de forma virtual, no estatuto ela prevê alguma maneira dela se sustentar. Sim. Né? Isso aí é uma renda que tem que ser declarada, entendeu? Por isso que tem essas obrigações acessórias. Às vezes você coloca um funcionário, Sim. tem que recolher FGTS, às vezes tem associação que coloca um estagiário, né, de administração, porque tem a gestão ali. Então, são esses detalhes, custos de qualquer pessoa jurídica. Sim. De novo, só a cooperativa que tem essa anuidade que as outras não têm. Aí você me criou uma outra pergunta, porque se eu coloco, falando de termos práticos, né? Se eu coloco um funcionário na associação que vai ser pago pela associação, essa associação vai precisar de alguma entrada para que essa entrada se torne uma saída para o pagamento, porque a associação não pode ter o lucro, né? Digamos assim. Então, de certa forma, tudo que entra tem que sair. Ou tem que virar caixa para se comprar um patrimônio, etc. e tal. Uhum. Mas para uma associação de solar, eu tenho dificuldade de enxergar uma associação que tenha interesse em ter muita movimentação financeira, sabe? Eu também não. Então, assim, se o associado paga direto para a usina, como que se daria uma entrada desses custos básicos? Um exemplo, o locador, que é dono da usina, ele pode pagar uma taxa de administração ou taxa de gestão para a associação. Sim. Pode ser um valor fixo, pode ser um valor por associado, né? Porque de qualquer maneira ela não está fazendo a gestão, entrada, saída e tudo. Então ela pode cobrar disso. Às vezes a associação é uma empresa do próprio investidor, né? Sim, sim. Mas do jeito que você falou, tem que ter mesmo. Se ela tem alguma despesa, ainda que seja mínima de manutenção, ela tem uma sede, às vezes um IPTU para pagar no nome dela, ela vai ter que ter uma entrada.
Então, uma das formas de entrar esse dinheiro seria na prestação de serviço da gestão. Legal, Né? legal. E Ótima aí solução. é uma solução prática, simples e uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer, é lista, né? Nada que a gente está Sim, falando aqui é algo que seja para fraudar ou para sonegar imposto, nada disso. É para simplificar a vida daqueles interessados. O que for devido tem que ser pago. Agora, não tem sentido, como você disse, não tem sentido eu colocar muito dinheiro na associação se eu não posso distribuir lucro. sim. Realmente não pode. Então, ele tem que ter ali só o dinheiro para se manter mesmo. Né? É interessante que à medida que a gente vai conversando vão surgindo, né, ali perguntas que no início da conversa nem passava pela minha cabeça. Mas, Luiz, eu sei que você é um advogado especialista na área, tem grandes feitos aí no mercado fotovoltaico, né, de ter sido o criador da primeira geração compartilhada no Brasil, né, então o seu dia a dia é lidar com burocracias, né. Queria que, para a gente finalizar, você falasse um pouquinho da sua atividade dentro desse mercado e quem quiser buscar o seu serviço, qual o caminho que faz. Bom, a gente tem no Instagram, hoje talvez seja onde Aloysio Neto, né? @Aloysio Neto. A gente tem um canal no YouTube também, que toda semana eu publico algum vídeo falando das atualidades do setor, também com meu nome, Aloysio Neto. E dá para entrar em contato pelo Instagram. E aí, assim, a nossa função é simplificar, né? O investidor, ele não sabe fazer um estatuto muitas vezes, ele não sabe por onde começar, nem os meios. Então a gente pega o que ele deseja, apresenta uma proposta para resolver aquele problema, para viabilizar aquele investimento dele com segurança, né, com segurança jurídica, desde o estatuto, ata de assembleia, falando aqui de associação, estatuto, ata de fundação, termo de adesão, contrato de locação. Né? Às vezes, como eu disse, até organizar a primeira assembleia a gente faz. E alguns clientes nossos fazem um contrato mensal e a gente fica ajudando nessa gestão dele de entrada, de saída, de organização, de comunicação com o cliente, de elaboração de proposta para não fazer nada errado. Esse é o nosso trabalho. Né? E o que eu aproveito muito das reuniões, inclusive no Instituto Solar, que a gente já participou, coisas desse tipo, é aprendendo também um pouco, né, com os engenheiros, como você, com algumas coisas técnicas que vão facilitar a vida do cliente. Né? Porque burocracia, como você falou, já existe muito. As distribuidoras estão pegando muito pesado nas exigências. E algumas exigências sem qualquer fundamento. Então, a gente é muito exigido e de lá para cá não tem esse retorno. Né? Eu brinco falando assim, poxa, a distribuidora não cumpre os prazos, mas quando a gente atrasa um dia a conta de energia, já tem que pagar uma multa. Então, quer dizer, só tem prazo para a gente. Né? E a gente precisa combater isso. Né? E aí, quando eu vejo alguma coisa que não tem fundamento que eu quero dizer, na norma regulamentar ou na própria lei, a gente tem como combater isso. Né? Esse é o nosso trabalho todo dia. Total. Luiz, muito obrigado por esse papo, né? Desejo muito sucesso para você aí na sua jornada. Para você que nos acompanha, não deixa de compartilhar com a gente o que você achou desse papo. Espero muito que as perguntas que eu fiz ao longo do caminho tenham sido as suas perguntas e tenham respondido todas as curiosidades, mas caso não, deixa aqui no comentário, eventualmente pode se tornar tema para um próximo papo. Foi um prazer contar com a tua presença até aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.